Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de equações diferenciais ordinárias, mais especificamente as equações diferenciais de primeira ordem, já estudamos as lineares, sabemos como resolvê-las, e agora estamos estudando as não lineares. Até agora temos três maneiras de resolver as EDOs não lineares, que se resume nada mais nada menos do que tentativa. A primeira tentativa é separar variáveis. Variáveis separáveis, separação de variáveis. Separação de variáveis. Esse é o primeiro ataque que você vai fazer quando você se deparar com um EDO não linear, pessoal. Tentar ver se essa EDO é de variáveis separáveis. Não é? Parta para o segundo ataque, que é verificar se essa EDO ela é exata. Verifiquei o segundo caso. Também não é exata, aí você parte para o terceiro caso, que é analisar se a sua EDO ela possui um fator de integração elegante, digamos assim. Um fator integrante que dê para você trabalhar com ele, não seja uma coisa absurda. Vai procurar um fator de integração. Fator de integração ou fator integrante. Então, esses são os casos que você deve analisar até esse momento, quando você se deparar com um EDO primeira ordem não linear, pessoal. Só que podemos acrescentar essa lista de ataques, ou essa lista de casos, alguns outros, pessoal. Por acaso eu tentei o caso 1, não deu certo. O 2 também não, o 3 também não, mas eu posso passar para o quadro 4 agora. Eu vou dizer a vocês que esse caso 4 é simplesmente se reduz a fazer uma substituição. Uma substituição adequada ou uma mudança de variável na sua equação diferencial e tornar essa sua equação diferencial não linear em uma equação linear. Esse é o caso 4 que eu vou apresentar a vocês agora. Eu vou descrever ele como mudança de variável. É uma mudança esperta. Mudança de variável. Você vai mudar a variável, trazer essa equação não linear, transformar ela em uma equação linear, pessoal. E mandar ver. Porque as lineares, vocês sabem como resolver equações lineares. Então, formalizando essa situação, considere a seguinte equação diferencial, pessoal. Aqui a nossa EDO primeira ordem, ela é não linear, e essa equação diferencial, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Ela é uma dy dx igual a uma função f que depende tanto da variável y como da variável x. Só que a variável da minha função f, ela se apresenta dessa seguinte maneira. É uma espécie de um quociente. Então, se temos uma equação diferencial como essa, pessoal, o que nos interessa é a solução dessa equação. Então, se você se deparar com uma equação diferencial como essa dada aqui em 1.1, se você olhar para a função f, a variável dela é a função y sobre x, isso é sugestivo. Por quê? Então, mudando a variável, eu vou mudar a variável da função f. Mudando a variável.
da função f. E essa mudança de variável, ela é esperta, mas essa esperteza, pessoal, ela já é sugerida pela função, pela variável da função. Ou seja, como minha função é uma função que depende da variável y sobre x, eu vou dizer que v é igual a y sobre x. Essa será a nova variável da minha função f. A variável v igual a y sobre x. Quando eu faço isso, o que temos? Eu posso reescrever e dizer que y é igual a x vezes v. Daí, eu vou derivar essa expressão y igual a x sobre x vezes v nos dois membros, tanto o primeiro como o segundo membro em relação à variável x. Quando eu faço isso, o que eu obtenho? Daí, derivo a função y em relação à variável x. É a mesma coisa que derivar em relação à variável x a função x vezes v, que por sua vez é igual a v mais x vezes dv dx. Porque a variável v está aqui, ela depende de x. Então faz sentido derivar v em relação à variável x. Isto é, py dx é igual a x dv dx mais v. Eu vou olhar aqui para a nossa equação diferencial, pessoal. Está aqui a IDO. Eu vou olhar para ela, só que agora com outro olhar, com o olhar de substituição. Porque eu fiz a troca de variável, ou a mudança de variável. Então, levando, eu vou chamar isso aqui de A maiúsculo. Quando eu levar A para a equação 1.1, que obtemos? Levando essa expressão A para a equação 1.1, que obtemos? O meu primeiro membro aqui em 1.1, que é dy dx, como é que ele vai ficar, pessoal? Ele vai ficar x dv dx mais v, o primeiro membro. Eu vou ter, para escrever aqui, x dv dx mais v, que é o meu dy dx. O segundo membro da equação 1.1 está aqui, é a função f que depende de y sobre v, só que agora y sobre v, desculpa, y sobre x é igual a v. Desculpa, pessoal. Só que agora y sobre x é igual a v. Então a função que dependia de y sobre x passa a depender agora de v. Então tudo isso aqui é igual a f de v. Eu posso melhorar esta equação. Onde? Eu posso levar para o primeiro membro essa minha v, para o segundo membro a minha v, deixo ela junto com a f de v, fico apenas com x dv dx igual a f de v menos v.
Se você olhar para essa equação aqui, pessoal, essa equação é uma equação muito boa. Ela é uma equação de variáveis separadas. Dá para resolver essa equação. Então, assim, separando as variáveis, que eu vou chamar de D, separando as variáveis na equação B, o que obtemos? Eu vou obter que PV sobre FV menos V, isso aqui é igual a dx sobre x. Aqui, ó, dv sobre f de v menos v, que é igual a dx sobre x. Isto aqui desde que f de v menos v seja diferente de zero. Desde que f de v menos v seja diferente de zero. Se f de v menos v for igual a zero, aí você já conhece quem é a função f. Caso f de v menos v seja igual a zero, o que temos? Temos trivialmente que a função f de y sobre x, ela passa a ser igual a y sobre x. Se a função é dada dessa maneira, você também sabe como resolvê-la, pessoal. E esse caso já foi estudado, certo? Então, perceba que saímos de uma equação diferencial, aqui é a nossa CDO, possivelmente não linear, porque as lineares não têm graça, pessoal. Reescrevemos ela através de uma mudança de variável, mudando a variável v, chamando a variável y sobre x de v. Derivamos, substituímos a derivada junto com a nova variável na equação original e encontramos uma equação como essa. Ou seja, essa nossa equação ela é facilmente resolvível porque eu posso separar as variáveis. E agora sim, aquele problema que eu não sabia resolver, agora eu sei. Porque por aqui basta integrar o primeiro e segundo membro que eu encontro quem é a solução para a nossa equação diferencial, pessoal. Certinho? Vamos ver isso acontecendo como um exemplo. Eu tenho o exemplo 3.1, onde a minha função y é uma função que depende da variável x. Está aqui. Professor, Oi. tem gente querendo que o senhor aceite aí a participação da aula. Opa. Pronto, foi aceito. Deixa eu aumentar aqui o volume, pessoal. Professor, Oi. teve uma questão lá da lista que a gente estava procurando uma função, né? Uma função R que dependesse ou de X ou só de Y. E a gente não conseguia. Nenhum dos métodos que o senhor ensinou não dava. Tinha só uma que era assim. Aí a gente pode aplicar esse caso a ela? Não existia nenhuma coisa nem outra? Não, não dá, não conseguia deixar nem dependendo só de Y, nem dependendo só de X. Na minha também ficou do mesmo jeito, não dava, né? Pode deixar. Pois é. Se eu não me engano, é 1.3, se eu não me engano. Tem que ver, não dá para entender assim, não. Tem que olhar direitinho, dá pra... Aí, como tinha que enviar, eu só botei lá que não dava por nenhum dos métodos. É, eu também. Não, tem que olhar, não dá para afirmar assim, não, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Tem uma equação diferencial dy dx, que é igual a 2y menos 4x sobre 2x menos y.
Se você olhar para essa equação diferencial, pessoal, é imediato que essa EDO é uma EDO não linear. Ela é a primeira ordem não linear. Percebam. Aí vocês podem tentar resolver ela pelos métodos já conhecidos. Você pode tentar separar as variáveis, mas de imediato eu já não posso separar as variáveis aqui, não. O numerador sempre depende de x e de y, o numerador também depende de x e de y. Será que ela é exata? Vamos ver, pessoal, se ela é exata. Vamos ver se ela é exata. Eu posso reescrevê-la da seguinte maneira. Eu posso reescrever 2y menos 4x dx, foi para lá, menos 2x menos y dy igual a zero. Corretinho? 2y menos 4x dx menos 2x menos y dy. Está certinho, né? Eu posso ainda colocar um mais aqui, um menos aqui e um mais aqui, fazendo o jogo do sinal. Aí, pessoal, se eu derivar essa f em relação à variável y, eu obtenho menos 4, e a g em relação a x, eu obtenho menos 2. Ela não é exata não, pessoal. Essa EDO não é exata. Está aqui. Ela não é separável. Ela não é exata. E provavelmente o fator de integração para ela vai ficar algo que depende sempre de x e de y, pessoal. Como é que eu vejo isso? Porque eu já percebo de imediato que quando eu derivar parcialmente essa função f, substituir a expressão do fator de integração, ele fica constante. Não depende de x nem de y. Tanto a f como a g depende de x e de y. Então eu não vou conseguir deixar esse negócio bonitinho, não. Não vou conseguir. Também, o fator de integração dele vai ser uma coisa que depende de x e de y. Não fica legal. Fator de integração. Integração. Depende de x e y. Então, falhou. Falhou. E também falhou, pessoal. Então, o que resta? Mudar a variável. Vamos mudar a variável. Eu vou aplicar agora a mudança de variável. Aplicaremos mudança de variável. Ok, vamos lá. Então, de fato, nossa equação diferencial em seu formato original ela está escrita assim: dy dx, que é igual ao quê, pessoal?
dy dx, que é igual a 2y menos x, 2y menos x, sobre 2x menos y. Sobre 2x menos y. Aí eu quero que essa minha função aqui no segundo membro seja algo que dependa da variável y sobre x. O que eu faço para que isso aconteça, pessoal? Professor, a parte de cima é 2y menos 4x. Menos 4x, né? Opa, verdade. 2y menos 4x. No final dá o resultado errado, né? Se isso não mudar, 2y menos 4x. Pronto, pessoal. Então eu quero aplicar a mudança de variável. O que eu vou fazer? Eu vou mexer na equação, mais especificamente aqui no segundo membro, que a minha função é f minúsculo, e fazer com que esse meu segundo membro seja uma função que dependa da variável y sobre x. Então, espertamente, pessoal, o que eu posso fazer? Vou tirar esse denominador daqui. Eu vou dividir tanto o numerador por x, como o denominador por x. Eu faço isso de modo esperto. Se eu divido tanto o numerador como o denominador por x, eu não alterei a conta, não. É o mesmo que multiplicar a equação por 1. Não alterou em nada, pessoal. Mas quando eu faço isso, eu obtenho o quê? Y dx. Isso aqui é igual a 2y sobre x menos 4. Tudo isso aqui sobre 2 menos y sobre x. Agora quando eu olhar para a equação diferencial, no primeiro membro eu tenho o quociente dy dx, e no segundo membro eu tenho uma função que depende da variável y sobre x. Aqui, a minha função depende da variável y sobre x. Agora, se você voltar aqui na equação 1.1, vamos voltar. Percebam, estamos de acordo com essa equação diferencial aqui, pessoal. Agora é se eu te fazer. Então, a minha divisão esperta aqui me ajudou bastante. Que agora eu posso fazer a seguinte mudança de variável, fazendo a mudança de variável. Vou escrever aqui. Fazendo a mudança de variável. A mudança de variável. Eu vou dizer que V é igual a variável y sobre x. Tudo é sugestivo, pessoal. Tudo é sugestivo. Eu vou olhar para cá, vou chamar essa expressão de V e essa expressão de V. Quando eu faço isso, eu obtenho que y é igual a x vezes V. Agora eu derivo. Aí, derivando, eu vou obter que dy dx, eu vou derivar isso aqui, ó. Vou derivar y igual a x vezes V. Essa expressão é igual a V mais x dv dx. Vou substituir essa expressão. Assim como o nosso Vzinho aqui, vou trazer essas duas expressões para onde? Para cá, pessoal, para a equação diferencial. Vou trazer para cá. Quando eu trago, estou levando as expressões para a equação, o que segue?
No primeiro membro, eu obtenho V mais x dv dx. É o primeiro membro, que é o nosso dy dx. Está aqui. No segundo membro, eu vou olhar para cá. Agora eu sei que y sobre x é igual a v. Então, meu segundo membro fica 2v menos 4 sobre 2 menos v. Fica igual a 2v menos 4 sobre 2 menos v. O que me diz ainda que x dv dx, tudo isso aqui é igual a quanto, pessoal? Se eu trago esse meu v para o segundo membro, o que eu obtenho? Fica 2v menos 4 menos 2v menos v ao quadrado. Deixa eu fazer aqui a continha aqui em azul, depois eu apago. Fica assim, né? Fica 2v menos 4 sobre 2 menos v. Fala isso aqui bem grande. Escreve assim, menos v. Isso aqui é igual a 2v menos 4 2v menos 4 menos 2v mais v ao quadrado, tudo isso aqui sobre 2 menos v. Essa expressão é simplesmente igual a v ao quadrado menos 4 sobre 2 menos v. Perceba, pessoal, a equação diferencial ficou muito elegante. Muito elegante mesmo. Isto é, eu posso melhorar ainda essa equação e escrevê-la simplesmente como x dv dx igual a... Aqui, v ao quadrado menos 4, eu posso quebrar no produto de v menos 2 vezes v mais 2. O numerador eu posso colocar menos v menos 2. Então, fica simplesmente menos. Aqui eu vou abrir um parêntese. O v menos 2 eu vou poder subtrair, dividir com v menos 2. Fica simplesmente menos v mais 2. Menos v. Nossa. Menos v mais 2. Pessoal, que uma equação como essa você resolve sem nenhuma dificuldade, pessoal. Onde eu separo as variáveis. Eu posso escrever dv sobre v mais 2. Tudo isso aqui é igual a menos dx sobre x. Integrando, eu obtenho que a integral de dv sobre v mais 2 é igual a menos a integral de dx sobre x mais uma constantezinha c. Isso aqui nos diz ainda que o ln do módulo de v mais 2, tudo isso aqui é igual a menos o ln do módulo de x mais a constante c. Quando eu exponenciar o primeiro e segundo membro, eu obtenho que o módulo de v mais 2 é igual a exponencial de c. Aí vai ficar aqui vezes 1 sobre módulo de x. Aí vamos fazer aquela mesma sutileza. Eu vou trocar esse c por cetil, vou trocar esse c por cetil, aqui virar um cetil. Quando aqui vira um cetil, isso aqui é constante, eu vou chamar isso aqui apenas de c.
Então, isso aqui é C vezes 1 sobre o módulo de x. Ou melhor, isso aqui é igual a C sobre o módulo de x. Para ficar mais bonito. C sobre o módulo de x. Aí podemos supor que V mais 2 é maior do que zero e temos a opção de V mais 2 ser negativo. Isso aqui vai nos dar duas soluções. Vamos considerar a positiva, supondo... Vamos fazer o seguinte, supondo que V mais 2, isso aqui é estritamente maior do que zero, para todo x maior do que zero, estou supondo isso. Quando eu faço isso, esse módulo aqui torna-se o quê, pessoal? Eu vou tirar os dois módulos, então eu vou ter que V mais 2. Tudo isso aqui é igual a C sobre x. E eu ganho o quê? V é igual a C sobre x menos 2. Pessoal, mas perceba, eu encontrei V. Mas o que eu quero é encontrar y. É isso que eu quero. Eu quero encontrar y. A função y que depende da variável x. Cadê, pessoal? Só que o nosso y, nosso v é y sobre x. Eu volto para a variável y sobre x novamente. Como? V é igual a y sobre x. Então, eu posso simplesmente dizer que y sobre x é igual a c sobre x menos 2. E agora eu conheço quem é y, portanto, a minha solução y, que depende da variável x, é simplesmente menos 2x mais c, onde c é uma constante real, pessoal. Onde c é constante. Poderíamos ter mais uma solução. Caso V mais 2 fosse negativo, teríamos uma outra solução. Aí teríamos que analisar para ver o que acontece. E mais, poderíamos ter mais uma solução, que seria a solução constante V igual a 2. Portanto, isso aqui é solução aí, ó. V igual a 2. E o caso V mais 2 negativo também fornece solução, pessoal. E o caso V mais 2 menor do que zero também são soluções. Então, percebam que é bem simples trabalhar com essa ideia de mudança de variável. Não é uma coisa tão trabalhosa não, pessoal. Essa é a ideia. É uma mudança esperta que dá certo e é muito útil. Só que nem sempre a mudança de variável é essa não, pessoal. Você deve olhar para a equação e ao olhar para a equação diferencial perceber a mudança de variável que é aceitável. Nem sempre é essa mudança não. Por exemplo, temos uma equação diferencial como esta aqui. Uma equação diferencial como essa,
Percebam que ela é uma EDO primeira ordem. Essa equação diferencial é não linear. Aqui está a não linearidade. Professor, tem uma dúvida lá em cima, lá, professor. Ganhou? Tem uma dúvida lá no... Lá na parte que o senhor substituiu a variável. Lá em cima mesmo. Aqui. Não, abaixo disso aí, abaixo. Aí mesmo aí, ó. Essa parte dy. Como é que foi isso aí? dy dx igual a v. Não, derivei isso aqui. Deixa eu derivar isso aqui, pessoal. Ah, eu só derivei isso aí. É derivado dessa expressão. Então, pessoal, se você olhar para essa EDO, ela é primeira ordem, ela não é linear, está aqui a não linearidade. Esse y é elevado a n com esse n inteiro. É claro, se o n for igual a 0 ou esse n igual a 1, aí não tem graça. Porque para n igual a 0, ela torna-se linear. Para n igual a 1, também ela torna-se linear. Não tem graça, pessoal. Então, n inteiro, aí vamos colocar aqui, ó, n diferente de 0. Vamos acrescentar n diferente de 1. Só para tirar esses pontos triviais, que não nos interessa, não. O que nos interessa são os casos onde ela é não linear. Porque linear vocês sabem fazer. Uma equação como essa é chamada equação de Bernoulli. Essa equação também, se você tentar resolver ela por separação de variáveis, você vai ter problema. Exatidão também. Isso eu estou falando em geral. Pode ser que tenha casos particulares que dê certo, pessoal. Pode ser que tenhamos casos particulares que dê certo, mas em geral, pode ser que você tenha problema. E também procurar fator de integração, pode ser que não seja tão trivial. Então, vamos fazer uma mudança de variável aqui, a fim de encontrar quem é a solução para essa equação diferencial. Novamente, o que estamos procurando é a solução y, que depende da variável x. É isso que queremos. Então, a equação como essa, pessoal, a fim de resolvê-la, vamos fazer uma substituição esperta. Então, mudando a variável. Mudando a variável. Aí vamos ver como é que é a substituição esperta aqui, pessoal. Chamando... Eu vou dizer que V, que é a minha nova variável, ela é agora y elevado a 1 menos n. Esta é a expressão. Aqui é a mudança de variável. Pronto, já escolhi a variável. Agora eu vou derivar. Vou derivar o primeiro e o segundo membro, ambos em relação à variável x. Derivando. Temos. Vou derivar os dois membros. Derivando o primeiro membro, eu obtenho dv dx. Derivando o segundo membro, eu obtenho 1 menos n, que multiplica y elevado a 1 menos n menos 1. Fica simplesmente menos n vezes dy. Derivar isso aqui, aplicamos uma regra da cadeia, pessoal. Derivada da função composta. Agora, meu dv dy é dado por essa expressão, que equivalentemente eu posso dizer que y elevado a menos n dy dx, tudo isso aqui é igual a 1 sobre 1 menos n
vezes dv dx. Como o nosso n é diferente de 1, essa expressão faz sentido. Porque isso aqui não vai zerar. Certo? Chegamos até aqui, pessoal. A nossa mudança de variável forneceu essa expressão. Eu volto para a equação de Bernoulli. Vou multiplicar essa equação de Bernoulli por y elevado a menos n, tanto o primeiro como o segundo membro. Multiplicando primeiro e segundo membro. Da equação de Bernoulli. Vou multiplicar por y elevado a menos n. O que obtemos, pessoal? O primeiro membro vai ficar da seguinte maneira. No primeiro membro, eu vou ter y elevado a menos n dy dx, mais, já esqueci, deixa eu olhar, mais p de x que multiplica y elevado a 1 menos n, mais p de x que multiplica y elevado a 1 menos n. No segundo membro, o que eu vou obter, pessoal? Simplesmente q de x. No segundo membro, eu vou obter apenas q de x. Só que, quando você olhar para essa equação, pessoal, percebam que essa expressão aqui, esse termozinho aqui, olha aqui, ó. Esse termo, ele aparece aqui, e ele é simplesmente 1 sobre 1 menos n vezes dv dx. Esse termo aqui eu conheço. Eu sei que esse termo é igual a 1 sobre 1 menos n dv dx. Está aqui. Aí o restante eu repito. Mais p de x y elevado a 1 menos n tudo isso aqui é igual à função Q que depende da variável x. Só que, se você olhar para y elevado a 1 menos n, pessoal, percebam que isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a v. Aqui, ó. Y elevado a 1 menos n é igual a v. Eu vou substituir essa expressão aqui por v, e a minha equação fica de um jeito elegante da seguinte maneira. Isto é, 1 sobre 1 menos n dv dx mais p de x vezes v. Tudo isso aqui é igual a q de x. Daí, pessoal, se você olhar para essa equação diferencial aqui, é imediato que essa EDO aqui é uma EDO primeira ordem e é uma EDO linear. Agora eu sei como resolver essa equação diferencial. Daqui para cá você sabe como fazer as continhas e encontrar quem é a função v. Em seguida eu volto para a variável y novamente e finalizo a conta, que é
ordem linear. Logo, a solução, vocês sabem encontrar solução V. Depois a gente encontra a solução Y. A V é simplesmente exponencial da integral de menos a função. Agora aqui a minha P vai ficar 1 menos N Px dx vezes a integral de 1 menos N Qx vezes a exponencial da integral de 1 menos N Px dx mais a constantezinha C. Essa é a solução V para essa equação linear aqui, pessoal. Fiz isso, volto para a variável y novamente. Então, como a minha variável y é simplesmente a raiz 1 menos enésima de V. Essa é a minha y. Então, não, fica feio assim, né, pessoal? Fica feio. Vamos escrever como estava mesmo. Fica feio. Vamos escrever assim mesmo. Como a nossa V é igual a y elevado a 1 menos n, então eu vou olhar para cá e obtenho que y será igual a y sobre x. Será igual a raiz 1 menos n-ésima exponencial de menos a integral de 1 menos n px dx vezes a integral de 1 menos n qx exponencial da integral de 1 menos n px dx mais a constante C. Aí eu fecho aqui a raiz, pessoal. A raiz 1 menos n-ésima. Fechei. Isso aqui é a solução geral. É a solução geral para a equação de Bernoulli. Isso resolve, pessoal. Aqui é a nossa solução. Eu acho mais interessante você aprender a maneira como chegou a solução. Em ambos os casos, mudança de variável. Assim como no caso das exatas, assim como no caso das não exatas, no fator de integração, eu acho mais interessante você aprender como chegou. Do que memorizar esse monte de fórmula. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho uma função y que depende da variável x. Essa função é dada por essa equação diferencial aqui. dy dx mais y sobre x igual a x mais x vezes y ao quadrado. Se você olhar para essa, comparar essa equação diferencial com a equação de Bernoulli, dy dx mais p de x y igual
aqui é de x, y elevado a n, comparando as duas equações, podemos perceber que a nossa equação diferencial aqui é uma equação de Bernoulli com n igual a 2. Então, comparando com esta equação aqui, temos que a nossa EDO, que é essa EDOzinha aqui, ela é uma equação de Bernoulli. Bernoulli com n igual a 2. Tem que ver quem é o n. Com n igual a 2. Se eu tenho uma equação de Bernoulli, eu sei como resolver. Então, daí, fazendo a mudança de variável. Daí, fazendo a mudança de variável. Tenho aqui a mudança de variável. Como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou chamar V de y elevado a 1 menos n. Só que o nosso n ele é igual a 2. Então, meu v é igual a 1, é igual a y elevado a 1 menos 2. Que, por sua vez, é igual a menos 1. Então, agora, eu já sei quem é meu y. Meu v é y elevado a menos 1. Essa foi a mudança de variável. Quando eu faço isso, eu vou derivar o primeiro e segundo membro dessa igualdadezinha aqui em relação à variável x. Eu tenho que dv dx é igual a menos 1 menos 2, elevado a menos 2, dy dx. Posso melhorar essa conta, deixar esse negócio mais elegante ainda, simplesmente escrevendo y elevado a menos 2, dy dx, tudo isso aqui sendo igual a menos dv dx. Vou pegar essa expressão aqui eu vou tomar, juntamente com essa variável aqui, vou trazer para a equação de Bernoulli e vou transformar essa equação em uma equação linear. Substituindo na equação de Bernoulli. O que obtemos, pessoal? Vamos ver o que acontece. Faltou uma expressão, né? Faltou, pessoal. Faltou multiplicar. Deixa eu apagar aqui. Faltou multiplicar. Multiplicar por y elevado a menos n. Vamos lá. Multiplicando
multiplicar ela por y elevado a menos n. Só que o nosso n é igual a 2. Então, vou multiplicar ela por y elevado a menos 2 e substituindo, não, bora fazer por etapa. O que obtemos? Vamos obter o seguinte, pessoal. Aqui é a equação de Bernoulli. O primeiro membro fica y elevado a menos 2 dy, y elevado a menos 2 dy dx. O segundo membro fica simplesmente... Não, faltou a expressão. Mais o que, pessoal? Mais y sobre x vezes y elevado a menos 2. Fica quanto? Fica assim, né? Fica y sobre x vezes y elevado a menos 2. Fica y elevado a menos 1 sobre x. Posso apagar isso aqui. Não tem problema. E o segundo membro fica simplesmente x. O segundo membro fica x, y ao quadrado, vezes y menos 2. Essa expressão com essa eu posso melhorar. Fica simplesmente x. Aqui a nossa equação diferencial agora é essa. Daí, pessoal, quando você olhar para cá, para y elevado a menos 2 dy dx, é igual a menos dv dx. Daí, menos dv dx, eu esqueço esse mais, aqui fica y elevado a menos 1 sobre x. Só que y elevado a menos 1 é v. Aqui, ó. Substituo esse meu vzinho aqui, que é y elevado a menos 1. Então, fica simplesmente mais 1 sobre x vezes v, que é igual a x. Essa é a nossa EDO. Eu posso tirar esse menos daqui, fazendo simplesmente um jogo de sinal. Fica dv dx menos 1 sobre x v menos x. Essa é a nossa equação diferencial, pessoal. Uma EDO linear. E agora sabemos como resolvê-la. Então, assim, pessoal, resolvendo essa equação diferencial aqui, para determinar quem é v, eu vou obter que v de x é igual a exponencial de 1 sobre x, a integral de 1 sobre x dx vezes a integral da função q, que agora é a função menos x, vezes a exponencial da integral de menos 1 sobre x dx mais a constante c. Resolvendo essa equação diferencial, usando essas integrais, isso aqui é simplesmente exponencial do ln do módulo de x vezes a integral de menos x exponencial de menos o ln do módulo de x. Aqui eu tenho um dx
mais a constante C. Isso aqui ainda é igual a módulo de x vezes, vou botar esse sinal de menos para cá, a integral de x sobre módulo de x. É x ao quadrado. É x, né? Vamos conferir. É x. X mais a constante C. Aí, pessoal, se nosso x for positivo, essa expressão fica simplesmente menos x da integral de dx mais c, que ainda é igual a menos x ao quadrado mais menos cx. Isso aqui desde que esse nosso x seja positivo. Logo, aqui é a v. Logo, a nossa y, logo y a menos 1, que é igual a v, é igual a menos x ao quadrado menos c vezes x, isto é, simplesmente menos 1 sobre x ao quadrado mais cx. Essa é a solução. Ou então, pessoal, se nosso x é negativo, ou caso esse x seja negativo, caso esse meu x seja negativo, então facilmente a x negativa aqui fica a integral de menos 1. Aqui eu vou ficar com esse sinal positivo, o que vai mudar apenas esse sinal. Então, caso meu x seja positivo, a nossa solução y que depende, não, x negativo, a solução y fica simplesmente 1 sobre x ao quadrado mais cx, pessoal. Então, aqui conseguimos determinar quem é a solução geral para a nossa equação diferencial. A equação de Bernoulli. Ficou feio. Tira do jeito que tá. Então, pessoal, percebam que através dessas mudanças de variável, você consegue resolver a equação diferencial. Agora eu digo a vocês, não é que toda equação eu vou fazer a mesma do se variável, não, pessoal. Você deve olhar para a equação e enxergar naquela equação diferencial uma mudança de variável específica. Certo? Ela não tem uma regra clara para todas, não. Então, através dessas 4 técnicas aí, você consegue resolver equações diferenciais primeira ordem não lineares. Certo? Aplicando essas técnicas. As lineares você consegue resolver facilmente. Não tem problema. Talvez o problema apareça na hora de integrar. Mas, no geral, é tranquilo. E as não lineares, aplique essas técnicas que resolvem. Para frente, vamos olhar para essa equação diferencial aqui, pessoal. Essa aqui é uma equação diferencial, onde o nosso y é uma função que depende da variável x. Se você olhar para essa EDO, percebam que
essa equação diferencial é uma EDO primeira ordem. Essa minha equação ela é linear. E mais, eu posso resolvê-la facilmente apenas separando as variáveis. É uma equação simples. Percebam. Eu posso simplesmente fazer dy sobre 2y igual a dx sobre x. Isso aqui desde que esse meu y seja diferente de zero. Isso aqui acontece. Então, daí, resolvendo, eu posso integrar. Eu obtenho que a integral de dy sobre 2y é igual à integral de dx sobre x mais uma constante c. Isso aqui nos diz que o meio do ln do módulo de y é igual a ln do módulo de x mais c. Isso aqui diz mais. Isso aqui nos diz que a exponencial do ln do módulo de y, isso aqui é igual a exponencial de 2ln do módulo de x mais 2c. Vou trocar esse c por cetil. Troca esse c por cetil e esse c por cetil. Isso aqui nos diz que módulo de y é igual a módulo de x ao quadrado vezes exponencial de 2 cetil. Fica apenas c. Esse módulo eu posso tirar porque x é ao quadrado. Então fica simplesmente c vezes x ao quadrado. Daí, y igual a zero. Yx igual a cx ao quadrado. E a minha yx igual a menos cx ao quadrado, tá aqui, são soluções para a nossa equação diferencial, pessoal. Percebam. Em geral, eu posso pegar apenas essa aqui. Essa contém todas. Basta o c ser igual a zero ou c ser negativo ou positivo, não importa. Então, aqui fornece nossa solução. Se você olhar para essa solução no plano XY, está aqui o nosso plano XY. Vamos fazer o plano XY aqui direitinho. Aqui é o eixo do X, eixo do Y. Aqui eu tenho uma origem. Eu vou adotar essa aqui como sendo nossa equação, nossa solução geral, pessoal, essa aqui. Essa engloba todas. Ela absorveu essa e ela absorveu essa. Então, eu vou considerar essa aqui. Aí, percebam que, se você considerar o C igual a zero, a minha Y é identicamente nula, a solução é identicamente nula, o gráfico dela será esse pontinho aqui, que é o ponto 0, 0. É o gráfico dessa função, dessa solução. Se você considerar o C igual a 1, você vai obter uma solução bonitinha, que é uma parábola como essa, que o nosso C igual a 1. Se você considerar o C igual a menos 1, você também obtém uma outra parábola com concavidade voltada para baixo, que é essa aqui bonitinha. Aí você pode considerar o C igual a 1 meio. Eu tenho essa parábola como solução, e essa parábola como C igual a menos 1 meio.
Você pode considerar o C igual a 2. Aí a parábola passa a ser essa. E o C igual a menos 2. Essa é a solução. Em geral, pessoal, para qualquer C que você considerar, qualquer C mesmo, você sempre vai obter aqui uma parábola como essa e uma parábola como essa que representa nossa solução. Percebam. Se você olhar para o ponto 0, 0, você olha para o plano, aí no plano você olha para o ponto 0, 0. O ponto 0, 0 está aqui. Vou marcar ele aqui em verde. Aqui está o ponto 0, 0. Por esse pontinho aqui, pessoal, percebam que passam infinitas soluções para a minha equação diferencial. Para esse ponto passam infinitas soluções. Várias parábolas passam por esse ponto. Só que, se você considerar o ponto 0, deixa eu mudar a cor aqui. Ao invés de considerar o ponto 0, 0, considere o ponto agora assim, pessoal. Considere o ponto 0 e y0, por exemplo, que é um ponto que eu posso marcar ele no eixo do y. Eu vou marcar ele em vermelho, não em azul claro. Pronto. Ó, pontos que estão sobre o eixo do y, que são pontos como esse, ao contrário do ponto 0, 0, eu não consigo nenhuma solução. Percebem? Aqui não vai passar nenhuma parábola aqui, pessoal. E aqui também não passa nenhuma parábola. Parábola é essa aqui. Então, ponto como esse, eu não consigo solução. Ponto como esse, também eu não consigo solução para a minha equação diferencial. Conseguem perceber? Eu exibi um ponto que é o 0, 0, que passam infinitas, e exibi um ponto que está sobre o eixo vertical, que não passa, é claro, diferente do 0, 0, que não passa nenhuma solução. Agora, se você considerar pontos aqui, por exemplo, ou pontos aqui, pessoal, qualquer ponto que você considerar como esse, ou como esse nesse primeiro quadrante ou no segundo quadrante, facilmente você consegue exibir uma parábola que passa por esse ponto ou por esse ponto aqui. Professor, mas no eixo Y, no eixo X também não consegue, não. Nenhum ponto nele fora o 0, 0. Não consegue solução, né? É. Agora, nos quadrantes sim os eixos. Exceto a origem. Agora, perceba que aqui, ó, é possível e aqui é possível. Eu consigo exibir facilmente uma parábola. E essas parábolas, pessoal, são as soluções. Então, se você fechar o olho, aqui, você tem uma equação diferencial como aquela, a sua equação é essa. Aí você fechou o olho, montou aqui o plano, está aqui. Aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y. Eu já sei que as soluções, eu posso representá-las por meio de gráfico, no plano XY. Isso eu já sei. Aí você olhou para aquela equação diferencial, sabe que aqui passam infinitas soluções. Porém, se eu tomar pontos sobre o eixo, sobre os eixos, eu sei que pontos sobre o eixo, exceto na origem, não passa nenhuma solução. E mais, se eu tomar pontos sobre qualquer um dos quadrantes que não estão sobre os eixos, qualquer um, de olho fechado, você pode escolher. É imediato que você consegue uma parábola passando por esse ponto que satisfaz aquela condição.
você consegue uma parábola que passa por esse ponto, que satisfaz aquela condição. Eu vou tirar daqui, que é para não dar simetria. Vamos tomar ela aqui, pronto. Vou tomar aqui, para não dar simetria. Eu posso encontrar uma parábola que passa por esse ponto, que é a solução daquela equação. Eu posso encontrar uma parábola que passa por esse ponto, que também é a solução daquela equação. Então, você já entende bem o comportamento da sua solução. Você entende bem mesmo, pessoal. Você olhou para o plano e conseguiu decompor o plano todinho. Você vai saber onde tem solução, onde não tem, onde tem infinitas soluções. Percebam. Isso aqui não é um acaso, não, pessoal. Eu vou dizer a vocês que isso sempre acontece, dependendo de algumas hipóteses. Hipóteses essas que são garantidas por esse teorema aqui, que é o teorema 9.1, que é chamado teorema de existência e unicidade para soluções de equações diferenciais. Com a ajuda desse teorema, percebam que, até esse certo instante aqui, vocês não estavam preocupados onde que a solução estava definida, não, pessoal. Até esse instante aqui, ou até antes daqui, vocês encontravam a solução da equação diferencial, bastava exibir a solução, sem se preocupar onde é que esse meu x está definido. Você não estava preocupado com isso. Será que esse meu x pode ser 0? Será que esse meu x pode ser 1, pode ser 2? Até esse ponto aqui, você não se preocupava com isso. A partir de agora, com a ajuda do teorema de existência e unicidade, você vai ter que se preocupar para ver onde é que esse x faz sentido. Onde é que eu posso tomar esse meu x? Que é justamente isso aqui que você vai fazer. Você vai decompor o espaço de solução em intervalos que realmente a sua solução faz sentido. Eu faço isso com a ajuda do teorema de existência e unicidade. Esse teorema aqui ele vai me garantir que existe solução e que é única. Que é esse caso aqui. Se você tomar esses pontinhos aqui nos quadrantes, vai passar uma única parábola por esse ponto, pessoal. Essa parábola será única. Ao contrário da origem, que passam infinitas parábolas. Esses pontos nos quadrantes que não estão sobre os eixos, passam únicas soluções. Então, se você olhar aqui para o teorema de existência e unicidade, eu considero a equação diferencial. Está aqui. A minha EDO, não estou dizendo se ela é linear, se ela não é linear. Basta ser EDO de primeira ordem, pessoal. Aqui não importa se ela é linear ou não. Não importa. O que vai importar é se essa função f, que aparece no segundo membro, é uma função que tem as suas derivadas parciais, as primeiras, contínuas em uma região. Eu tenho um aberto contido em R2, de tal modo que as derivadas parciais dessa minha função são contínuas. Então, em cada ponto que você tomar na região, um pontinho como esse aqui, vai passar uma e somente uma solução daquela equação diferencial, pessoal. Se nessa minha região as derivadas parciais primeiras da minha função f são contínuas, qualquer ponto que eu tomar no plano, ponto esse que pertence à minha região ômega passa uma e somente uma solução da equação diferencial. Ou seja, esse problema de valor inicial aqui, ele possui agora a solução única. E essa solução ela vai estar definida em um intervalo que vamos chamar de x índice 0, que diz respeito a esse x0 aqui. E esse intervalo será o maior intervalo possível, de tal modo que a minha solução faz sentido, pessoal. E ele será chamado de intervalo maximal. Esse é o intervalo. Ou seja, aqui, nós estamos em R2. O gráfico das soluções, eles moram em R2. Vou considerar uma regiãozinha. A região é um aberto de R2. Aqui é a nossa região, pessoal. Tá aqui, essa coisa bem bonitinha aqui. É o nosso ômega. Aqui é a região. Aí você vai escolher um ponto nessa região. A equação diferencial é dada, pessoal. Ela já foi dada. Aí você fechou o olho
e escolher um ponto nessa região. Escolhi esse ponto aqui, de olho fechado. Aqui foi o ponto que eu escolhi na região. Para esse ponto na região, aí daqui a IDO, dy de x, f de x e y. Daqui esse ponto, eu vou chamar esse ponto de x0, e vou chamar esse ponto de x0 e y0. Fechei o olho e escolhi esse ponto. Se as derivadas parciais dessa minha função f aqui, pessoal, as derivadas parciais de primeira ordem, forem contínuas aqui, então agora eu posso garantir, sem nenhum medo de errar, que eu vou ter um intervalozinho aqui, aqui meu intervalo I, x0, que diz respeito a esse ponto x0 aqui, de tal modo que eu tenho uma solução, tenho uma função y, que sai daqui e leva aqui. Essa minha função y, ela é única. Essa minha y, ela é única. Ela faz isso aqui. Ela passa por esse ponto. E essa minha função y está definida no maior intervalo possível, pessoal. Que é isso aqui de modo único. E esse intervalo aqui, que é o maior possível, onde essa minha y faz sentido, ele é chamado de intervalo maximal. O teorema de extensionicidade, ele me garante que fora da região eu não posso afirmar, pessoal. Fora da região eu não consigo afirmar isso. Mais da região eu posso afirmar. Como é que eu obtenho essa região? Olhando para derivadas parciais da função f. É para lá que você vai olhar. O maior conjunto possível onde essas derivadas parciais são contínuas é a sua região. Então você já conhece. Aí depois vai ser somente olhar para a função y e ver onde ela faz sentido no maior intervalo possível. Você já sabe que ela existe e ela é única. Ou seja, pessoal, olha como a coisa é bela. Eu estou dizendo que duas soluções dessa região não podem se cruzar, pessoal. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, se eu tenho uma outra solução que vai tocar essa minha solução em verde, passando por esse ponto x0 e y0, essa solução tem que ser igual à solução anterior. Essa solução em azul deve ser igual à solução em verde. Não tem jeito, pessoal. Se eu tenho uma outra solução como essa aqui, dentro dessa região, essa minha solução em azul tem que ser igual a essa solução em verde. Não tem jeito, elas são únicas. Elas não se tocam. É isso que ele garante. Como exemplo, vamos determinar o intervalo maximal para esse problema de valor inicial aqui, pessoal. Vamos lá. Quando você olhar para a sua dy dx, é claro, a nossa y é uma função que depende da variável x. Está aqui, pessoal. Ela é igual a f de x e y. Isso aqui me diz que, quando eu comparar, a minha f de x e y é a função y ao quadrado. Essa DO é não linear, primeira ordem, mas ela é simples de ser resolvida, porque eu posso separar as variáveis. Está aqui a minha f. Eu quero encontrar a região, pessoal. Eu quero encontrar uma região onde essa minha função faça sentido. Eu vou calcular a derivada parcial primeira da função f em relação à variável x. É zero. A derivada parcial primeira, essa minha função f, em relação à variável y, é igual a 2y. Se você olhar para essa função aqui, e essa função aqui, o que eu posso concluir? Tanto essa função como essa função, elas são contínuas em todo o R2, pessoal. Então, quem é minha região para esse caso? A minha região é todo o conjunto R2. Todo o meu R2
é a minha região, pessoal. Pelo teorema de resistência e unicidade, qualquer ponto que você tomar em R2, mas qualquer ponto mesmo, pessoal, de olho fechado que você tomar aqui, qualquer ponto, porque a minha região é o R2, eu decidi por aqui, por aqui, por aqui, eu vou conseguir obter uma única solução para essa equação diferencial aqui, passando por esse ponto. Isso já é imediato. Em particular, para esse ponto aqui, y de 1 igual a 1, o que é y de 1 igual a 1, pessoal? É o ponto 1, 1. Em particular, para o ponto 1, 1, esse pontinho aqui, eu vou garantir que existe uma única solução passando por esse ponto para esse problema aqui, pessoal. Eu já garanto. Percebam que agora eu posso simplesmente resolver minha equação diferencial, porque eu sei que aqui vai passar uma única solução por esse pontinho aqui. E essa solução está definida em um intervalo que é chamado de máximo, o intervalo maximal. Então, daí, basta resolver a equação diferencial dy dx igual a y ao quadrado. Isso aqui vai nos dizer que dy sobre y ao quadrado é igual a dx. Resolvendo, eu obtenho que dy, integral de dy sobre y ao quadrado é igual à integral de dx mais c. Isso aqui nos diz que menos 1 sobre y é igual a x mais c, onde o nosso yx é simplesmente menos 1 sobre x mais c. Eu descobri quem é esse c, como? Y no ponto 1 é igual a 1. Então, quando eu olhar para a equação, o que irá acontecer, pessoal? Como y no ponto 1 é igual a 1, então, quando eu olhar para a equação, eu vou obter que, para a solução, desculpem, eu obtenho que 1 é igual a 1, não, menos 1 sobre 1 mais c. Eu ganho que c mais 1 é igual a menos 1. Eu vou ganhar que c é igual a menos 2. Logo, a nossa yx, ela é simplesmente, cadê a minha yx? Ela é simplesmente menos 1 sobre x menos 2. Essa é a solução para o nosso problema de valor inicial. Essa solução ela é única passando por esse ponto. Isso aqui é a única solução, pessoal. Agora eu quero saber qual é o intervalo maximal. Qual é o maior intervalo que essa minha solução está definida? Essa é a pergunta. Essa minha solução, ela faz sentido? Ela faz sentido para todo x diferente de 2. Para qualquer x diferente de 2, ela faz sentido, pessoal. Percebam. Vocês concordam? Daí, se eu tomar o intervalo, eu vou tomar o intervalo maximal I de 1. Ele pode ser o intervalo de 2 a mais infinito, ou esse meu I de 1, que é o intervalo maximal, ele pode ser o intervalo de menos infinito a 2. Ambos esses intervalos, a minha solução está definida. Ambos são intervalos maximais. E agora eu sei
onde que eu posso tomar essas minhas soluções, pessoal. Então, a partir de agora, você deve se preocupar com esses intervalos, que são chamados de intervalos maximais. São os intervalos onde onde a solução faz sentido, pessoal. O maior intervalo possível. Certo? Eu termino a teoria da primeira avaliação aqui. Deixo para vocês este exercício, esse, e deixo em especial esse 12 pontos para que vocês façam ele. Esse aqui é um pouco mais, não trabalhoso, mas tem uma sutilezazinha a mais. Estes, vou entender como um exercício só. Esse aqui é separado, pessoal. Esse aqui é um outro exercício, que ele é um pouco maior. Certo? Deixo eles para vocês. Vou abrir o link no Cigar. Vou colocar um prazo maior para vocês me entregarem. Deixa eu acabar aqui a gravação. Travou. Eu odeio quando isso acontece. É já, pessoal. Travou, foi tudo.